Neste vídeo vamos traçar retas tangentes internas relativas a duas circunferências dadas. As circunferências serão a de centro O1 e raio O1 definidos e a de centro O2 e raio 2 definidos. Com auxílio de regos, vou definir duas medidas quaisquer para corresponder à medida dos raios. Um raio menor para o R1 e o raio maior para o R2. De posse dessas medidas e definidos os centros, centro O1 e centro O2, vamos traçar as circunferências e seus respectivos raios. O compasso aqui é um barbante para facilitar o manuseio, no traçado da circunferência. O compasso de madeira é um tanto quanto desconfortável e aqui é sem prejuízo da medida. Aqui vamos destacar novamente os centros. Vamos sempre ter em mente que ponto de origem para qualquer construção geométrica é sempre dada pelo encontro de dois arcos, de dois traços, ou ainda de um traço, uma reta, um segmento de reta e um arco. Logicamente, para toda e qualquer construção geométrica, seguimos um algoritmo de construção. E o nosso primeiro passo já foi dado, que foi a definição das duas circunferências de centros, O1 e O2, e seus respectivos raios R1 e R2. O próximo passo, pelo algoritmo de construção, é determinar a mediatriz MTZ, uma abreviação básica, do segmento definido dentre os pontos O1 e O2, tendo o segmento de reta com uma menor distância definida dentre dois pontos. Sendo assim, eu vou traçar uma reta passando exatamente pelos dois pontos que definem os centros das circunferências, cumprindo o algoritmo. No segmento O1 ou O2, vou definir a existência de uma mediatriz. O compasso é um instrumento constante na nossa construção, numa medida pouco maior que a metade do segmento. Tracemos o encontro de dois arcos, acima e abaixo. E assim, vamos definir a existência da mediatriz. A mediatriz, geometricamente falando, é o conjunto dos infinitos pontos equidistantes das extremidades de um segmento de reta. Eu tenho infinitos pontos ao longo desta reta aqui, que é aqui tracejado, que são pontos que têm a mesma distância das duas extremidades do segmento que estamos dividindo. Aqui eu tenho o ponto M como ponto médio deste segmento. Uma vez definido o ponto médio, vamos agora definir a existência de duas circunferências
bastante importantes na nossa construção. A primeira a ser definida é uma circunferência que tem como centro o O3. O O3 aqui deve se acrescentar que é um ponto congruente, né? Uma observação. O centro O3 é congruente ao centro O2. Vamos ter isto em mente ao longo de nossa construção. Próximo passo. Vamos assim definir a existência dessa primeira circunferência, que está mais fácil aqui. M de centro M e raio MO1. Vamos mais uma vez fazer uso do compasso e definir a existência desta circunferência. Para definir a circunferência de centro O3 e raio R2 mais R1, vamos pensar no seguinte, que R2 mais R1, eu preciso exatamente prolongar o que corresponde ao raio R2 e somar a ele a medida R1, certo? E assim vou ter um novo raio, R2, R1. Então, podemos fazer, nos segmentos que foram modelos, padrões, para a definição da circunferência, bem como transportar a medida do raio para a área externa da circunferência maior. E assim, fazendo uso da régua, prolonguemos a reta inicial traçada. Vamos agora definir esta nova circunferência, que é de centro O3, que, como nós chamamos, congruente ao centro O2, mas com um raio de medida maior. Esse raio corresponde a R2 mais R1. Importante que aqui, né, dentre essas duas circunferências, nós determinamos pontos de interseção. Nós determinamos dois pontos de interseção importantes. Este ponto e este ponto aqui abaixo. Um ponto acima e um ponto abaixo. Duas circunferências se interseccionando sempre vão definir dois pontos de congruência. Sendo assim, esses dois pontos serão exatamente os pontos X e X', que são interseção exatamente dentro da circunferência de centro O3, raio R2 mais R1, e circunferência de centro M, raio MO1. Vamos chamar este ponto superior aqui de X e este ponto aqui inferior de X'. Próximo passo. Bastante coisa já foi definida das nossas retas tangentes, do nosso processo de construção. Próximo passo é definirmos as interseções dentre arcos de circunferência. Eu fiz esse símbolo aqui correspondendo a uma circunferência que não é traçada por completo, somente o suficiente necessário para definir a existência do ponto T1. E a definição de T1 é exatamente a interseção entre o arco de circunferência que parte do ponto X de raio XO1 e a circunferência O1R1. Então vamos lá. Fazendo uso do compasso, vamos definir a existência do ponto T1. Eu tenho
o ponto X XO1 é o arco de circunferência, numa interseção com a circunferência O1R1. Então, ó, para a parte, em direção à parte interna da região definida, do espaço dentre as circunferências, eu acabo de definir o meu ponto T1. Mesmo processo a partir de x'. E x' também vai definir um ponto T1, o ponto T1'. Sendo assim, a partir do ponto X, vamos definir a existência do ponto T1'. Lembrando que T1 e T1' surgem da interseção de uma circunferência de centro em x, raio XO1, x' e x de raio XO1, e a circunferência de centro O1 e raio R1. Já temos definidos dois dos pontos de tangência, T1 e T1'. Agora vamos definir os pontos de tangência T2. Os pontos de tangência T2, conforme o algoritmo de construção, é definido como interseção entre a semirreta que parte do ponto O2 em direção a x e a circunferência de centro O2 e raio R2. De centro O2 e raio R2, eu tenho esta circunferência aqui inicial da nossa construção, é a circunferência branca. Vamos determinar então a interseção entre O2x e O2x' para respectivamente os pontos T2, que vai surgir aqui nesta região, e aqui nesta região o T1'. Vamos assim usar o que é determinado pelo algoritmo, a definição de semirretas. Semirretas que partem do ponto O2, centro O2 em direção ao ponto X e definem O2, o ponto X, O2x, eu defino o ponto T2. Aí aqui, exatamente aqui, eu tenho o ponto T2. Da mesma forma, a semirreta O2x', certo? Define a existência do ponto T2', que já é interseção, dessa semirreta com a circunferência de centro O2 e raio R2. Então aqui, para quem está acompanhando essa pequena demonstração, nós já temos definidos os pontos de tangência. Chegamos ao cumprimento desses 4 subitens aqui, do item 4 do nosso algoritmo de construção, que são os pontos de tangência. Próximo passo, traçar as tangentes, enfim. Vou traçar na cor verde para dar um maior destaque na construção. Sendo assim, eu vou definir as retas T1, T2 e T1', T2'. São as duas retas de tangência, retas tangentes internas às circunferências dadas. Vamos ter bastante cuidado. Aqui eu tenho que ter um cuidado maior, porque eu trabalho com atrito, né? Entre o quadro e o instrumento, né, de desenho, que é a régua. Tenho que ter bastante controle e satisfazer ao que foi pré-determinado. Precisávamos de retas realmente tangentes, internas
externas. É lógico que, fazendo uso dos instrumentos de construção, réguas, compasso, por sobre uma prancheta, a precisão tende a ser bastante maior. Tá? Então, temos aqui finalizada a construção, definição das retas tangentes, T1, T2, T1', T2', retas tangentes internas às circunferências dadas. Continuando ainda em relação a essa construção, temos que salientar um fato importante que, ao observarmos a semirreta que passa do ponto O2 em direção a X, determinando o ponto T2, ela é uma semirreta necessariamente paralela à reta tangente, bem como a semirreta O2, passando pelo ponto X e definindo o ponto T2', é paralela à reta tangente T1, T2. Esse paralelismo pode ser verificado fazendo uso dos instrumentos de desenho corretos e também pode ser processo de construção, ao passo que, fazendo uso do par de esquadros, o aluno consegue definir perfeitamente a reta tangente com maior segurança a partir dos dois pontos definidos. Ele pode fazer uso da régua, sim, porque pontos nós já definimos como pontos de encontro dentre arcos e circunferências. Então eu vou ter muito bem definidos os pontos T1 e T2, que me dão base para traçar a reta tangente, bem como a segunda reta tangente T1', T2'. Mas é interessante chamarmos a atenção para esta condição de paralelismo dentre a semirreta e a reta tangente. Esse paralelismo e a construção em si, quando formos definir o quinto passo, pode sim ser feito fazendo uso do par de esquadros. Aqui finalizamos nossa construção geométrica das retas tangentes internas às duas circunferências dadas. Continuem acompanhando o canal e as postagens do Instagram. Contribuam também com suas solicitações. Mandem suas demandas. Forte abraço a todos.